What I love most about Mi Gente is our community and how important it is to take care of our own. Hey, it's Honey and Carolina. On our podcast, Life in Spanglish, we talk about how important being there for your loved ones is. Pero también sobre lo importante que es tener a alguien dispuesto a apoyarte cuando lo necesites, como lo hace State Farm. Like a good neighbor, State Farm is there. Aprende más en es.statefarm.com. Bienvenidos al podcast Psicomarines, un podcast sobre salud mental, crecimiento emocional, psicología, autoayuda, superación, sentimientos y autoestima. Olá, sou Robson Marins e sou escritor, sou estudante de psicologia e sou blogueiro pensador. Que tal falarmos hoje sobre abuso sexual? Mas o que é abuso sexual? O abuso sexual, na verdade, ocorre quando uma criança ela é acariciada sem o seu consentimento. Mas também é considerado abuso sexual quando o agressor ou a pessoa começa a mostrar suas partes íntimas. Isso também se considera também abuso sexual. Ou quando começa a se masturbar frente à sua vítima, começa a fazer tocamento. A maioria dos abusadores sexuais, eles usam como que a brincadeira para cometer esses tipos de atos. Quer dizer, eles, no menor, eles começam a brincar, dizer que estão brincando com o menor, mas na verdade estão fazendo outra coisa. Um exemplo, começa a tocar assim na parte do peito da menina, toca nas partes íntimas, genitais, mas utilizando esse tipo de brincadeira para cometer o seu ato. E há que ter muito cuidado. As consequências do abuso sexual podem produzir lesões físicas e gerais, lesões genitais, lesões anais. O agressor, o que ele faz? Ele pega a sua vítima e violentamente abusa dela, assim provocando certas lesões em partes íntimas. Segundo alguns estudos, a maioria dos abusadores sexuais são pessoas próximas à sua vítima, quer dizer, um amigo do pai, um amigo da mãe, um primo, um tio, infelizmente até pai também comete esse crime. E é triste saber disso, que a maioria das crianças que deveriam ser protegidas, elas estão completamente indefesa, já que a maioria da família jamais imaginaria que, por exemplo, um tio ou um primo seria capaz de fazer isso com uma criança. Mas, infelizmente, isso é verdade. A maioria das pessoas que foram abusadas sexualmente foram por um parente próximo. E por isso eu digo que as consequências do abuso sexual na vida da criança, do infante, ela traz em si consequências como medo a se relacionar na idade adulta, medo de estar junto com pessoas, a maioria das crianças que são, infelizmente, abusadas sexualmente são por homens. É muito raro ver que uma mulher abusou sexualmente de alguém, mas a maioria são homens. Então, por isso, na idade adulta, a maioria dessa criança, seja um menino ou uma menina, eles têm problema para se relacionar muitas vezes assim, com esse perfil de pessoa que eles agrediu. E começam a se isolar. Eles têm problema depois sexual, tem problema emocional. A maioria da criança que sofreu abuso sexual em sua idade adulta começa a desconfiar de todo mundo, acha que todo mundo é igual ao seu agressor, sofre de fobias, desconfiança, dificuldade para se relacionar, dificuldades para dormir, porque começará a ter pesadelos constantes. Essa pessoa vai ter uma baixa autoestima, uma sensação de que é impotente. A pessoa pode chegar a sentir um vazio imenso. E esses são os tipos de consequências e existem outros mais na vida do adolescente em fase
adulta, em fase adulta, já que a criança, quando sofre o abuso sexual, ela sente como que perdeu a sua inocência. É como que se uma parte da alma dela foi arrancada. Eu dou uma explicação assim, mais ou menos. É como que se uma parte dela foi arrancada à força pelo agressor. Então vamos conversar sobre o síndrome do segredo. O que é a síndrome do segredo? A síndrome do segredo é quando uma pessoa foi abusada sexualmente. E a pessoa que foi abusada, quer dizer, a criança, ela começa a se sentir vergonhada, com medo da rejeição e da forma que vão tratá-la. Se ela contar sobre o que aconteceu, ela prefere estar calada. Ela fica com aquele silêncio que interiormente lhe vai destroçando pouco a pouco. É como um suicídio lento, porque por dentro dela ela não sabe como se expressar, não sabe com quem confessar esse segredo, então por dentro se vai destruindo pouco a pouco. A síndrome do segredo existe. É a pessoa que não consegue falar sobre a agressão que ela sofreu. Essa é a síndrome do segredo, que a maioria das pessoas que sofreram de abuso sexual tem. Talvez você nunca ouviu falar dessa palavra, mas simplesmente sim, a maioria das pessoas que sofreram abuso sexual tardaram muito tempo em contar. Sabe por quê? Porque por medo, por vergonha. Essa é a síndrome do silêncio. Mas você vai me perguntar, mas Robson, o que tenho que fazer? Primeiro, não confiar, infelizmente não confiar em ninguém. Uma das coisas que eu lembro, que era do um tio que eu tenho, ele com as minhas primas, ele jamais permitia que as minhas primas sentassem no colo de outro homem. Jamais permitia que as minhas primas estivessem sozinhas, só com um homem. Eu não sei porquê, mas eu até hoje pensando, eu entendo e compreendo. E eu creio que hoje em dia temos que ter muita malícia. Dá igual se não importa se é tio, primo, o que seja. Ah, é familiar. Não, família não. Cuidado, porque até dentro da família pode acontecer isso. E onde mais acontece é dentro da família. Por isso, a única forma é controlar os nossos filhos, sabendo com quem está, o que está fazendo, não deixar dormir na casa de amiguinho, ensinar o seu filho a sempre ser sincero e confessar para você se alguém te tocou, se alguém fez algum gesto ou alguma exposição sexual, e assim vai. Deveria ser assim. Deveríamos ensinar os nossos filhos a isso. Quando uma pessoa é abusada sexualmente, ela sente que ela é a culpada, que a culpa é toda dela. Ela começa a sentir uma culpa imensa, que vai corroendo por dentro. Ou o agressor mesmo, que diz com ameaças, a culpa é tua porque você estava assim, estava assado, sabe? O agressor começa a colocar um monte de culpa na criança, ou também na adolescente. A culpa é sua porque você estava de short curto, a culpa é sua porque você se estava exibindo sexualmente. Mas não justifica a agressão. Faz muito tempo eu estava em Brasil, porque eu vivo em Barcelona, Espanha. Eu conheci uma menina através de uns amigos. Uma menina que tinha, na época, 14 anos. E um dia ela me confessou que o padrasto dela abusava dela desde os 6 anos de idade, imagina. E que só descobriram porque a professora percebeu que havia algo estranho nela. Ela na classe, na aula, ela ficava sempre distante, ela quase não falava. Tinha um comportamento muito estranho que chamou a atenção da sua professora. E a professora chamou ela para conversar e ela confessou. E um dia também, quando eu conheci essa menina, ela me contou que o seu padrasto dizia para ela que a culpa era dela, ou que se ela contasse para a mãe dela ia matar a família. Os tipos de ameaças que eles utilizam para amedrontar a sua vítima. O abuso sexual é algo muito grave, por mais que tem muita gente que creia que não, causa consequências muito graves naquele que sofre por toda a vida. A pessoa que sofreu abuso sexual, ela vai passar a vida toda tentando curar
essa ferida de qualquer forma. Algumas pessoas começam a se drogar, outras a beber muito álcool. E assim tem um caso de mulheres que não conseguem, ou homens que não conseguem ter relação sexual com medo do que aconteceu, sabe, a princípio. Bom, esse é o meu papo de hoje sobre abuso sexual infantil, que temos que aprender a ensinar os nossos filhos a ser sinceros, temos que ensinar e falar com eles. Eu sei que é um tema muito tabu, mas temos que conversar com isso, com os nossos filhos, sobre a agressão sexual, ter cuidado com os amiguinhos de papai, amiguinho de mamãe, e assim vai. Bom, desejo a todos uma ótima semana e nos vemos no nosso próximo podcast. Um beijo de Robson Marins. At BlackPack, we're building a movement to grow Black political power. We've been at the forefront of change, using the power of political engagement to reshape our economic, justice, and political system. Our dedication shines through every election as we rally Black voters to the polls, propelling leaders that represent us into office. We're building a lasting impact and a political home for our community with a commitment to Black voters that go beyond the ballot. Visit blackpack.com today.